vou falar, dando sequência aos vídeos sobre Sartre, vamos falar agora sobre angústia e má fé. Sartre define a angústia como um processo, uma consequência da liberdade. Sartre, o homem é livre, o homem é condenado a ser livre, o homem faz as suas escolhas, o homem pode escolher até não escolher, como o homem não herdou nada de um Deus, ele não vem de um Deus, ele não tem nenhuma essência. Ele, primeiro, como ele é bem claro, bem determinante, a existência precede a essência, quer dizer, o homem primeiro nasce, depois constrói edifica a sua essência. Esse é o princípio. E a consequência deste processo, o homem não ter essência, não ter herdado nada, é a liberdade. O homem é livre. O homem, a vida do homem, como ele não vem de um Deus, ele não herdou nada, ele não tem determinadas limitações. Então ele é livre para escolher ser e fazer da sua vida o que quiser. Sartre trabalha somente com a existência. Ele não está preocupado com o pós e o gosto, tampouco com o que antes. Para Sartre, antes do nascimento, antes de o homem nascer, só existia o nada. Após a sua morte é o nada. O que resta é a existência. É por isso ter o nome existencialismo. E é da corrente existencialista ateu, porque Sartre é um ateu. Ele não defende a filosofia criacionista, que o homem, o dogma da criação, de que o homem foi filho de Deus e foi feito a sua imagem e semelhança. Para Sartre, o homem surgiu. E esse homem a partir do seu nascimento vai se fazer, vai se realizar. Portanto, o homem é um projeto. É um constante vir a ser. E o homem vai escolher ser o que ele quiser. Pode até escolher, não escolher. Pode até se submeter. Mas ele não pode mais culpar a sociedade, ele não pode mais culpar o pai, a mãe, o governo, a ideologia política, o azar, a sorte. Ele não pode mais colocar nada disso. Tudo que aconteceu na vida deste homem, segundo Sartre, é o que ele escolheu fazer. E, portanto, para determinar isso, Sartre diz que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Essa é a essência desse aspecto. Esse processo de liberdade vai gerar uma autorresponsabilidade e vai gerar no homem uma angústia, uma responsabilidade que gera uma angústia existencial. O homem agora, ele se angustia porque ele não tem mais como transferir responsabilidade. Ele é o único responsável pela sua própria vida. Esse é um ponto da angústia em Sartre, que é justamente fruto da liberdade que o homem tem como a protagonista da sua própria vida. Ele pode construir uma vida de sucesso, como pode construir, edificar uma vida de total fracasso. É essa a essência de Sartre. Agora, esse fato gera angústia. Sartre também dá um exemplo e define a angústia da seguinte forma. Ele diz que um homem vem andando numa ponte estreita e tinha uma cobra muito perigosa. Esse homem consegue se salvar e quando chegar em casa, algum momento depois, alguma hora depois, ele para e ele pensa sobre o perigo que passou, sobre a possibilidade de a cobra ter matado ele ter morrido ali naquela situação. Aí surge uma angústia muito grande. Então, essa é a definição de angústia. E essa angústia que Sartre definiu no exemplo da cobra, angústia seria um medo do pensamento, um medo via pensamento. O homem, ele está fora de perigo, não tem nada, nenhum perigo real ameaçando o homem, e ele pensa em algo que aconteceu ou algo que poderá acontecer. Aí gera uma angústia. E essa angústia é um medo via pensamento.
É diferente do que um homem que vem andando e tem um cão bravio solto, ou vem um homem enfurecido com uma arma na mão, aí surge um medo real. Existe, de fato, um motivo para esse medo. Então, essa é a diferença. Má fé. Má fé, muita gente, e o Sartre diz, pode até ser reduzida a uma mentira. Mas mentir é um ato de transcendência. Não se mente. Para se mentir existe uma necessidade de uma dualidade, ou seja, um processo do enganador e o enganado. O enganador que vai subtrair do enganado alguma verdade, ou para usufruir benefícios, lucros, ou para se proteger de um futuro castigo, de uma punição, ou para proteger terceiro. Então a mentira sempre tem isso, uma dualidade. Existe o mentiroso e a pessoa que é enganada. Esse é o processo da mentira. Outro aspecto que Sartre fala sobre a mentira é que ninguém consegue mentir se não conhece a verdade sobre a mentira. Não conhece. A pessoa que não conhece a verdade não pode mentir. Ele tem o conhecimento pleno da verdade. O mentiroso, o enganador, conhece a verdade. Pronto. E, por conhecer a verdade, ele pode decidir não contar para outra pessoa, enganar essa outra pessoa. Aí, realmente, é o processo da transcendência da mentira, onde ocorre a mentira no completo. Como a má fé seria uma mentira para si mesmo, o primeiro aspecto é que não existiria a dualidade. Não existiria essa dualidade. O mentiroso, o enganador, o enganado, o enganador e o enganado. Não existiria. O segundo aspecto, também mais difícil, é que, como o mentiroso precisa conhecer a verdade para poder subtrair de outra pessoa, a consciência teria de não conhecer a verdade sobre si mesmo para se auto-enganar. Seria um processo de uma enganação consciente. Então, mas, puxando essa definição, Sartre admite que uma pessoa possa realmente equiparar a má-fé à mentira como uma mentira para si mesmo, uma mentira interior. Ele dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Um político, ele faz um desfalque, ele comete um ato de corrupção passiva, e depois ele começa a dizer para si mesmo, como uma forma de se justificar, que todo aquele ato que ele fez foi em benefício do seu partido, em benefício do poder, para construir um poder, e esse poder exercer uma política que beneficia o povo. Com esse fato, esse político vai amenizar a verdade. Qual é a verdade? É que ele não passa de um ladrão. Ele é apenas um político ladrão. Isso aí no Brasil está muito em voga. Muita gente dizendo, não, eu não sou ladrão, eu apenas recebi aqui um caixa 2, fiz isso. É muito mais cômodo, porque constrói realmente uma coisa. O pai, outro exemplo, um pai espanca o filho, espanca violentamente. O que foi que aconteceu na verdade? Um desequilíbrio do pai que espancou a criança, e que foi violento, um ato realmente lesivo de desamor. Mas o que é que o pai, para superar a culpa, o que é que o pai constrói para si? Ele pode dizer, eu fiz tudo isso por amor a você, eu fiz tudo isso para corrigi-lo, para que você não se transforme num bandido, numa pessoa nociva à sociedade. Na verdade, esse pai foi um violento, foi colérico, perdeu as estribeiras e perdeu o controle e foi bastante violento para o filho. Fazendo uma retrospectiva aqui sobre esse vídeo. Um homem nasce, vem do nada, antes do nascimento não existia nada, ele não tem essência, a partir de nascer que ele vai construir a sua essência. Ele é um projeto.
Isso aí vem fazer jus à frase que Sartre coloca, que a existência precede a essência. No caso do homem, o homem primeiro nasce e depois constrói a sua essência. É diferente de um livro que ele foi pensado, foi elaborado, um escritor se dedicou e escreveu, depois foi para uma gráfica e fez todo esse processo. Então ele teve esse livro, antes de ser construído, teve uma essência, teve toda um objetivo, os motivos, uma finalidade, e ele está realmente, após ser feito, ele vai cumprir toda aquela finalidade. Qual é a finalidade? Ser livre, ser um instrumento de transmissão de uma mensagem, de uma educação, de uma cultura. O homem não foi criado por ninguém, ele nasce livre. Essa liberdade vai gerar autorresponsabilidade. O homem vai ser responsável pela sua vida. Não pode mais se esconder e dizer que foi castigo de Deus, que foi problema do outro. Não vai poder mais dizer isso. Não foi a sociedade que foi injusta. Nada disso ele vai poder dizer. Então esse homem, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser uma pessoa que vai gerar angústia nele, ser um ser angustiado, porque ele não pode errar. E se ele errar, ele sabe que ele é o único culpado. E também a angústia pode ocorrer através de um medo do pensamento, como foi dito. Um homem passa por um perigo muito grande, e quando após passar por esse perigo, ele chega em casa, ele pensa sobre o que aconteceu, aí gera angústia. Com relação à má fé, é diferente da mentira, porque a mentira é uma dualidade, onde tem o mentiroso e quem é enganado, e para o mentiroso efetuar sua mentira, ele tem de conhecer a verdade e deliberadamente esconder do outro, visando algum objetivo, ou ganhar algum lucro, ou evitar alguma punição ou castigo, ou proteger outras pessoas. É a dualidade mentira, enganador e enganado. Isso aí tem de existir. Agora, a má fé seria um ato da pessoa enganar a si mesma. Já não existiria essa dualidade, seria uma forma especial de mentira, e que o exemplo mais notório foi o do político, que ele faz o desvio, ele rouba, ele entra em corrupção, e depois diz que fez para fortalecer o partido, para fortalecer o poder, e com isso ele melhor servir a sociedade. Na verdade, o que esse político cometeu foi um ato, foi um roubo, e na verdade ele não passa de um ladrão, mas se esconde atrás de uma série de invenções, e isso aí, puxando mesmo, pode ser considerada mentira. Mas essa forma seria uma espécie de justificativa de uma atitude para eliminar a culpa. Então, deixo os amigos, peço para compartilhar o vídeo, dar seu like se gostou, seguir, se inscrever no canal, colocar aqui no sininho, bater no sininho para receber mais vídeos. Nós vamos fazer durante pelo menos 30 dias, pelo menos 20 vídeos. Esse nosso canal está ligado ao meu blog, que é o blog Para Pensar. Já tenho escrito 1.400 textos sobre filosofia e vida. Esse texto agora é isso. Nós estamos abordando o Sartre. São vários vídeos porque Sartre é muito complexo, o seu nada é muito denso, e a gente prefere fracionar assim, em vídeos menores. Quero então deixar um abraço a vocês, que divulguem nosso vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, com as pessoas, e que eu agradeço muito. Muito obrigado.